Naquele tempo, Jesus chegou em casa com seus discípulos e, de novo, acorreu tanta gente que eles nem podiam comer. Os fariseus alertaram os parentes de Jesus. Que bom que vocês chegaram. Ele está completamente louco. Está possuído por Beelzebu. É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Como pode Satanás se levantar contra Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, este reino não pode aguentar. Se uma casa se divide contra si mesma, ela não pode durar. Se Satanás se levanta e se divide contra si mesmo, não pode subsistir. Está perdido. Ninguém entra na casa de um homem forte e rouba-lhe os bens sem antes o amarrar. Só depois de o amarrar, ele pode saquear a sua casa. Portanto, eu digo a vocês, todo pecado cometido e toda blasfêmia proferida será perdoada. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, este nunca terá perdão. Será réu de pecado para sempre. Depois também chegou Maria, a mãe de Jesus. Os parentes de Maria tentaram lhe dizer que Jesus estava fora de si. Maria, seu filho está possesso de um espírito maligno. Mas Maria os repreendeu. Maria, eu vou avisar o seu filho que você está aqui. Mestre, A sua mãe e os seus irmãos te procuram aí fora. eu sei. Obrigado. Quem é minha mãe e os meus irmãos? Esses são minha mãe e os meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de Deus, esses são meus irmãos, minhas irmãs. E a minha mãe. Nós terminamos o tempo da Páscoa. Domingo passado, o dia da Santíssima Trindade, celebramos com alegria. Iniciamos o tempo comum. Hoje é o 10º domingo do tempo comum. Entre a Santíssima Trindade e hoje, nós celebramos uma festa muito importante. Na quinta-feira passada, nós celebramos a festa de Corpus Christi, a solenidade do corpo e do sangue do Senhor. Fizemos as procissões, enfeitamos as ruas, as casas, fizemos a adoração ao Santíssimo Sacramento, levamos o Santíssimo Sacramento pelas ruas. É a única vez em que nós fazemos isso e que a Igreja permite que a gente faça essa manifestação pública, conduzir o Santíssimo Sacramento pelas ruas para dizer que o Senhor Jesus Cristo está presente, vivo realmente, sob as espécies do pão e do vinho, na Eucaristia. O Senhor abençoa a todos nós, a nossa cidade, o nosso bairro, as nossas atividades. Queridos irmãos e irmãs, esta festa que celebramos inspira o que hoje o Evangelho nos traz. Neste domingo, o Senhor Jesus Cristo nos fala de algumas coisas muito importantes e que devemos meditar bem.
é o Evangelho de São Marcos, no capítulo 3. Retoma este Evangelho o ambiente em que Jesus vivia, sua família, os seus amigos, o seu dia a dia, os conflitos que acontecem porque as pessoas não compreendem a sua palavra, não querem aceitar que ele seja o Filho de Deus, que seja o Messias. Alguns acham que Jesus não está com o juízo em ordem, até sua família, diz o texto sagrado. A sua família que é ampla, a família dos judeus é uma família ampla. Nós temos um problema para compreender a família, porque achamos que a família é só marido, mulher e um filho. É muito mais que isso. Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, é questionado. Diz, olha, os seus parentes estão aí te procurando. E Jesus diz, quem são os meus parentes? Quem é a minha família? A minha família é todo aquele que faz a vontade do Pai. Vejam como que isso é importante. Com essa palavra, com este trecho do Evangelho, Jesus amplia o conceito de família. A família não é apenas a família do sangue. Nós podemos fazer parte de uma grande família sem sermos daquele sangue. Aliás, pelo batismo, nós fomos feitos membros de uma grande família, que é a Igreja. No batismo, nós recebemos a adoção filial. Somos irmãos entre nós, membros de uma grande família. Quem é a família de Jesus? Aquele que faz a sua vontade. Este, diz o texto, Jesus se expressa assim: aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã. Nós somos irmãos entre nós e devemos fazer este caminho de fraternidade, de irmandade, de membros da mesma família. O Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, dando essa notícia de que a sua família é todo aquele que cumpre a vontade de Deus, nos garante algo novo. Nós não somos órfãos, não estamos órfãos. Deus está conosco, nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos à grande família de Deus. E temos que ter essa certeza. Nesse sentido, o Evangelho nos dá algo muito importante. Jesus diz assim: se você tem uma casa e deixa esta casa um pouco sem segurança, uma pessoa que é mais forte que você entra na casa. Você tem que deixar a tua casa fortalecida. Porque senão alguém que é mais forte que você entra na casa, rouba tudo, leva tudo que você tem. Diz Jesus no Evangelho, nesse que ouvimos hoje, tudo será perdoado aos homens. Tudo. Os pecados, blasfêmias, tudo. Mas, diz o texto, quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. O que é isso que Jesus diz nesse trecho bonito, onde ele redimensiona a nossa pertença à grande família de Deus? Tudo será perdoado, menos uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Exatamente porque as pessoas começavam a dizer que Jesus não era Deus, que aquilo que Jesus estava fazendo era coisa do demônio, que Jesus, onde já se viu, quem disse que pode curar as pessoas, ressuscitar os mortos, perdoar pecados ainda? Ou seja, as pessoas querem controlar Deus. Deus só pode vir a este mundo se nós pudermos controlá-lo. Não aceitamos que Deus venha do seu jeito. Queremos que Deus seja algo que nós possamos administrar, possamos controlar. Jesus Cristo
apresenta exatamente esta realidade. Se a pessoa, vendo o bem, vendo a presença de Deus, testemunhando que Deus está agindo na história, se essa pessoa ainda assim nega e diz que isso não é de Deus, que isso é do mal, isso é do demônio, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso temos que procurar compreender bem quais são os sinais de Deus. Como é que Deus está agindo? Como é que Deus está fazendo as coisas? Precisamos da comunidade, precisamos da oração da igreja, precisamos de meditar a palavra de Deus, não somente pessoalmente, não, mas também como igreja reunida. Precisamos buscar compreender cada vez mais aquilo que o Senhor nos traz, para não cairmos neste risco de repente, cometer uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Vejam, nós somos membros de uma família, da grande família de Deus. Deus é nosso Pai, misericordioso, amoroso, que nos perdoa sempre. Mas se nós nos distanciarmos, decidirmos não aceitar Deus, como é que Ele vai nos atender? Por isso, queridos irmãos e irmãs, sejamos atentos, sejamos também simples e humildes para procurar compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Que o Evangelho de hoje nos inspire, e ele de fato nos inspira, porque ele envia os discípulos para o mundo, para anunciar o Evangelho, para falar da Boa Nova. E dá esses exemplos, vai dando esses exemplos no seu próprio ministério, no seu próprio exercer este ministério. Os discípulos observam e vão aprendendo isso. Que nós sejamos corajosos para anunciar o Evangelho, para não deixarmos que a palavra de Deus fique escondida, mas que tenhamos a simplicidade e a humildade suficientes para aceitar que nós não sabemos tudo. Precisamos aprender, precisamos estar junto com os irmãos e irmãs para não escorregarmos facilmente. Quem confia em Deus, quem está presente na igreja, quem está convivendo como na família de Deus, erra também, todos nós erramos, mas erramos menos. E quando erramos, reconhecemos o erro, pedimos perdão, retomamos o caminho. Que você, querido irmão, querida irmã, faça esse caminho de humildade, simplicidade, mas de decisão por Jesus Cristo e de certeza de que Ele está conosco, presente na nossa história, na nossa vida, no nosso dia a dia. Mesmo se nós temos algum sofrimento, algum dissabor, alguma incompreensão, não deixemos de confiar que o Senhor age na nossa vida. Aqui havemos de comparar o reino de Deus. Em que parábola o havemos de apresentar?